O processo de abolição da escravatura no Brasil, em 1888, não representou o fim das estruturas de opressão e desigualdade. Pelo contrário, a população negra recém-liberta não recebeu apoio por meio de políticas públicas de inclusão, enfrentando o racismo estrutural que dificultava o acesso ao trabalho digno e, principalmente, à educação. No pós-abolição, as pessoas pretas se organizaram para manter a sua rede de sociabilidade por meio da afirmação de sua identidade e resistência. É importante destacar que a mulher negra exerceu um papel fundamental para garantir a mobilidade social das famílias nesse período, preservando a ancestralidade e a espiritualidade de seu povo. Meu nome é Elisandra de Oliveira e você ouve mais um episódio do Ciência em Prática. Hoje nós recebemos uma dúvida da ouvinte Daniele Araújo. Diga aí, Daniele, qual a sua pergunta? Meu nome é Daniele Araújo, eu sou do bairro de Bangu, sou uma empreendedora, uma mulher negra que trabalha com cosméticos naturais. E eu gostaria de perguntar para a professora como é que ela vê essa relação de apagamento das religiões cristãs, brancas, pentecostais e afins, que tenta fazer um apagamento da relação ancestral das mulheres negras dentro da religião delas. Assim, tanta dificuldade de aceitar que essas mulheres também têm uma relação ancestral muito, muito antiga. Essa coisa está acontecendo, esse apagamento realmente é real, ou ela vê uma possibilidade de alguns lugares ainda manter isso próximo dessas mulheres? Para responder a sua pergunta, Daniele, nós convidamos a professora Alexandra Lima da Silva, da Faculdade de Educação da UERJ. A professora Alexandra também é pesquisadora e responsável pelo projeto Sementes de Ébano, rede de sociabilidade e educação como estratégias de mobilidade social em uma família negra no pós-abolição fluminense. Olá, professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Como a Daniele perguntou, como o cristianismo branco, de certa maneira, apagou a conexão da ancestralidade da mulher negra com as suas próprias religiões? Como pesquisadora desse período que na historiografia a gente chama de pós-abolição, eu posso verificar que sim, as mulheres negras tiveram um papel importantíssimo na manutenção da memória e na preservação das memórias familiares. E as pesquisas também sinalizam que essas mulheres, elas também foram ali importantes para a manutenção dessas práticas e desses saberes ancestrais. Então, eu não vejo dessa maneira. Eu não vejo como algo que tenha sido apagado ou exterminado. Agora sim, existe uma discussão hoje com relação ao embranquecimento em relação às religiões de matriz afro, de presença branca nesses espaços. Inclusive, as pesquisas sinalizam que hoje há mais pessoas negras nas religiões neopentecostais e mais pessoas brancas nas religiões de matriz africana. Ainda assim, eu vejo que há uma resistência, e essa resistência ela é liderada principalmente por essas mulheres, algumas delas inclusive chamadas de tias e de vós, né, nos terreiros e nas comunidades. No campo religioso a gente pode dizer que há uma disputa, para muitos até uma guerra, e que sim, esse é um aspecto que tem se manifestado hoje na contemporaneidade, assim. Então a gente tem toda essa complexidade aí nessa realidade tão complexa e que a gente está falando de um processo histórico, né, que não começou hoje. Professora, no seu projeto você fala sobre o silenciamento das mulheres negras nos documentos históricos, apesar da sua importância. Então, qual o papel específico das mulheres negras como guardiãs da memória familiar? E quais fontes documentais foram mais cruciais para revelar este protagonismo? Quando eu comecei a pesquisa, eu comecei a partir de um nome, que também é um nome bastante apagado na historiografia, de um homem chamado Israel Antônio Soares. Eu descobri que ele foi, sim, um liberto, ele passou pela escravização, ele se liberta pelas próprias mãos e ele também luta pela abolição. Mas quando eu comecei a pesquisar o Israel, eu também queria saber das mulheres em torno dele. E eu tive muita dificuldade de localizar essas mulheres. Então, me incomoda
um pouco nos estudos sobre abolicionismo no Brasil, que a gente tem muito protagonismo masculino e tem, ainda hoje, né, uma discussão em torno da figura da princesa Isabel, mas eu não vejo esse debate em relação ao protagonismo das mulheres negras, a importância das mulheres negras também nesse movimento. E a partir do Israel Soares, consegui localizar ao menos 15 mulheres nessa família, o que para mim eu acho que é algo bem satisfatório. Então, foi um trabalho que para mim foi muito importante porque eu compreendi exatamente que muitas vezes são as mulheres negras que lutam pela memória dos homens, das famílias, como foi o caso do Israel, mas elas próprias não são lembradas. Então essa foi uma primeira constatação. E a segunda é que elas estavam lado a lado com eles também nas lutas pela liberdade, nas lutas pela educação. Então, por exemplo, a esposa do Israel, que se chamava Antônia, ela formou um filho médico. E eu percebi que as descendentes dela se instruíram, né? Passaram pela escola, algumas ingressaram também no mercado de trabalho. Teve uma que se formou, inclusive, que atuava como parteira, e 2 professoras. Então, eu acho que isso não é pouca coisa. Então, eu compreendo que as mulheres também tiveram um papel importante, as mulheres negras, não só na preservação da memória familiar, mas também nessa atenção à educação, né, das filhas, das netas. A minha tese é essa, assim, que na ausência de políticas públicas, as famílias negras, num sentido ampliado, num sentido muito mais comunitário até, elas exerceram um papel importante de suporte para esses que, de forma muitas vezes realmente excepcional, esses conseguiram se formar médicos, professores. E eu não estou falando sozinha, há várias pesquisas nesse sentido. E por qual motivo você acredita que o nome dessas mulheres, principalmente da família do Israel, esses nomes foram apagados da história? Tem várias hipóteses. Uma delas é esse apagamento que vai acontecer no cotidiano mesmo. Quando eu comecei a ler sobre o Israel e sobre a família, falavam, a esposa, ele lutou com a esposa, mas não diziam o nome dela. Então diziam, não, vai acontecer uma reunião na casa do nosso sócio, do nosso companheiro Israel, e a esposa fez isso, e a esposa fez aquilo. Então, não diziam o nome dessa mulher. Então, eu percebo que há um silêncio nos documentos e dos próprios sujeitos daquele tempo. Então, a gente hoje chama isso de machismo. Então, essa invisibilização das mulheres estava lá, naquele momento histórico. Então, eu acho que a gente, em grande medida, reproduz. Por isso que eu acho que a gente não tem mais estudos sobre essas mulheres como eu acho que a gente deveria ter. A gente realmente precisa lidar com os nossos próprios preconceitos, em primeiro lugar, quando a gente vai pesquisar na história, numa perspectiva histórica. Então, eu acho que quando a gente faz esse movimento de dar visibilidade a essas mulheres na história, a gente também está fazendo um enfrentamento no presente, de estamos aqui e merecemos respeito. Eu acho que eu tento fazer isso na minha pesquisa, assim, de mostrar essa conexão. Depois do fim do período da escravidão no Brasil, não houve o desenvolvimento de políticas que ajudassem na melhoria de vida das pessoas pretas para que, de algum modo, pudessem ter uma ascensão social. Qual o papel da mulher negra na construção da mobilidade social de uma família negra no pós-abolição, principalmente no estado do Rio de Janeiro? Nós temos muitas pesquisas em história e também em educação, principalmente em história da educação, sinalizando para trajetórias de professoras negras, que muitas vezes foram as primeiras, né, nas suas famílias. Eu acabei de ministrar uma disciplina chamada História da Profissão Docente. Eu trabalhei algumas trajetórias individuais de mulheres negras, como Bernardina Ritt, que nasceu em Cuiabá, como Antonita de Barros, que eu acho que deveria ser mais conhecida a história dela no Brasil. Ela foi uma mulher muito importante, ela foi uma deputada, ela foi professora, ela foi jornalista, ela foi escritora. E essas mulheres, elas, em diferentes momentos, em diferentes localidades, mas eu estou falando aqui pelo menos desde meados e finais do século XIX até meados do século XX, foram mulheres que elas lutaram para se instruir e lutaram pela instrução de outros e de outras. E essas mulheres, elas não eram só professoras, elas eram irmãs, elas eram filhas, elas eram tias.
E elas tiveram um papel importante no interior das famílias. Quando a gente começa a trabalhar essas trajetórias dessas mulheres, a gente vê que a mobilidade social aconteceu por meio da educação. Então, eu acho que essas histórias precisam ser contadas. Porque muitas vezes, em sala de aula hoje, eu vou muito em escola pública, muitas vezes as crianças perguntam, para que eu vou estudar? Eu não vou conseguir sair daqui de onde eu estou. E eu trago esses exemplos históricos e eu já vejo uma mudança, muitas vezes, no olhar das crianças. Quando elas descobrem, por exemplo, que uma pessoa que inclusive foi escravizada, se libertou e se tornou professor ou professora, elas realmente ficam muito impactadas. E elas compreendem realmente o poder da educação. E o outro ponto que eu gosto também de sinalizar é que por que essas pessoas elas lutaram pela instrução, muitas se destacaram, né, no magistério, na advocacia mesmo, ou na medicina. Essa questão da negação da capacidade intelectual também, porque uma das dimensões do racismo é essa ideia da inferioridade intelectual. Então, eu também acho importante dar visibilidade a esse tipo de investimento da população negra nesse enfrentamento desse preconceito histórico e dessa ideia de que, ainda persistente, né, de que pessoas negras são mais aptas para um certo tipo de trabalho e não para outro. Eu queria pedir para você explicar um pouco para a gente o conceito de mobilidade social, porque algumas pessoas podem não estar acostumadas com esse conceito, né? Houve casos de pessoas negras que conquistaram a liberdade e que ascenderam socialmente. Então, a gente está falando aqui de ascensão social. E aí, no caso específico da família que eu estudo, que é a família desse abolicionista negro chamado Israel Soares, eu pude verificar isso. É mais um exemplo de uma família negra que ascendeu socialmente, ou seja, que vivenciou a mobilidade social. O que eu quero dizer com isso? Essa família residia aqui perto da UERJ, inclusive, aqui em São Cristóvão, muito perto, ali onde hoje é a Barreira do Vasco, ali pertinho, na localidade chamada Cancela. Essa família, ela, por exemplo, tinha uma propriedade, uma casa. Essa família também, descobri recentemente, possui um jazigo no cemitério do Caju. O jazigo não é algo barato e muitos conquistaram um diploma de médico. Eu encontrei 2 médicos na família, 2 médicos, 2 professoras e um músico. Então, isso tudo sinaliza para uma mobilidade social nessa família. Então, para mim, mobilidade, nesse caso, se traduz dessa maneira. Essa família, ela construiu um patrimônio, um legado e conseguiu essa ascensão muito também por conta do trabalho e da educação. Então, é dessa forma que eu traduzo mobilidade nesse exemplo concreto. E, professora, como estudar e ensinar a vida, a ancestralidade, a espiritualidade e a atuação de pessoas negras ao longo da história, principalmente aqui no Brasil, pode ajudar a acabar com as desigualdades e o racismo? Eu vejo que para o enfrentamento para o racismo, a gente ainda tem uma longa caminhada, né? Mas penso que a educação é um caminho fundamental para esse letramento racial crítico de toda a população brasileira. E aí, esse letramento racial crítico, ele não tem que ficar apenas na população negra. Porque às vezes eu sinto um certo incômodo, parece que as pessoas negras têm a obrigação de ensinar para as pessoas brancas a não serem racistas. E acho que a gente só vai conseguir superar isso quando as pessoas brancas entenderem que é um problema delas, o racismo, não um problema das pessoas negras. Então, esse é um primeiro aspecto. E aí eu penso que as pessoas brancas, negras, indígenas, elas realmente precisam, né, nesse caso, desse letramento racial crítico. Um outro aspecto é o aspecto das leis, né? Hoje nós temos várias leis. O racismo como crime imprescritível e inafiançável, a questão, né, da lei das pessoas com deficiência, o enfrentamento ao capacitismo. A gente tem a questão das violências de gênero, a misoginia, enfim, todo esse processo, aí eu colocaria também o racismo, é um processo que demanda tempo para a gente superar. Eu acho que a gente está no caminho, acho que a UERJ, inclusive, tem um papel importante nessa luta, né, de enfrentamento dessas desigualdades, que são desigualdades históricas e estruturais. Tem muitos desafios que a gente ainda precisa enfrentar e eu tento contribuir com a pesquisa histórica e principalmente dando visibilidade a essas
histórias aí de resistência. Agradeço pela tua pergunta, Daniele Araújo, e pela presença da professora Alexandra Lima da Silva, da Faculdade de Educação da UERJ. Obrigada, professora, por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar aqui com os ouvintes da rádio, da UERJ, e realmente é sempre uma oportunidade única poder divulgar a pesquisa, poder divulgar o trabalho que nós fazemos aqui na UERJ, o trabalho que nós fazemos na Faculdade de Educação e no programa de pós-graduação em Educação. E apenas gostaria também de agradecer às agências, né, de fomento. A minha pesquisa ela tem financiamento do CNPq e da FAPERJ, então é importante também fazer esse agradecimento, né, às agências, mas também ao convite, né, de vocês, a oportunidade de poder ter essa conversa e divulgar as pesquisas que a gente faz aqui na UERJ. E você, continue sintonizado na Rádio UERJ e até a próxima. Ciência em Prática. Produção, Rádio UERJ. Apoio, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização, Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.